Números 5:11. E salvação falou ao tirado, dizendo: salvação é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, que eu chamo de Salvador, mas para o nome, que seria Jeová no idioma tradicional da Bíblia. E eu cheguei a essa conclusão por conta do nome de Jesus, que significa Jeová é salvação. Então, se Jeová é salvação, eu fui onde temos Jeová e coloquei salvação. E eu comecei a ver que muitos versículos tomaram um sentido ampliado. E nunca é demais lembrar que o propósito dele é salvação. Então, a fama dele é salvação e ele é o salvação. E tirado é Moisés. A fama dele é tirado porque ele foi tirado da água. Então, a moça que tirou ele da água deu a fama dele de salvação. 12. Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor e diga a eles: persistiu com o grande pastor é Israel. Todo e qualquer homem, quando a mulher dele se desalinhar e violar a ele uma violação. Agora aqui, essa palavra desalinhar, nas outras traduções, vai estar no sentido de transgredir, tá? Mas transgredir é uma palavra que nós não temos uso no não é desviar. A próxima, violar, o que que é transgredir? Mas enfim, já que eu comecei a falar de transgredir, a palavra transgredir é uma palavra que nós não usamos no dia a dia. Já violar, infração, erro, são palavras que nós usamos no dia a dia. Então, se o encaixe é 100% diante de uma palavra que nós vemos no dia a dia, não tem por que usar uma palavra da qual nós não temos contato. Tá? Transgressão é uma palavra que nós não temos contato. Violação, nós vemos isso frequentemente. Assim como na outra, né, tem uma outra palavra que é infração, né. Nós temos infração de trânsito, né, então eu dou sempre preferência a termos que nós usamos no dia a dia, ou vemos sendo aplicados de alguma forma. Mas, por exemplo, nas traduções tradicionais, eles não têm uma certa consistência entre o que é uma coisa e o que é outra. Eu tento sempre usar a mesma palavra no português para o que é um equivalente a ela do hebraico. Então eu tento o máximo possível não desviar desse constante, né, tento manter a constância de uma palavra. Uma das palavras que eu não tenho como manter essa constância é a palavra filho, que tem lugar que se eu traduzo ela como filho, ela no português, na verdade, está como idade. E se eu coloco como filho, a frase vai para outro sentido. E outra palavra que acontece isso também é com a palavra madeira. Ela é literalmente a palavra árvore e madeira ao mesmo tempo, só que se eu coloco árvore, tem muito lugar que vai parecer que eles colocaram uma árvore e não usaram madeira. Então, a menos que eu não tenha como, eu sempre tento manter a constância do mesmo termo. Então, aqui, desalinhar, conforme eu falei, vai estar como desviar, mas tem outra palavra que tem um encaixe melhor como desviar. Então, eu quis uma alternativa que é para manter a que é de fato usada para desviar nesse sentido. Então, desalinhar. E nós vamos ver aqui, ó, porque aqui se fala quando a mulher se desalinha do homem. Então, isso fica de uma forma mais neutra, quando os dois não estão mais alinhados. Então, eu até achei mais correto chamar de desalinhamento do que de desvio, quando ela se desviar do homem, porque fica parecendo que eu achei essa neutralidade mais interessante por conta desse caso e por conta dos outros lugares que esse desalinhar vai estar também, que é uma palavra que não aparece muito, se eu não me engano ela deve aparecer umas 7 vezes, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. 6. Ela aparece 6 vezes na Bíblia, essa palavra aqui, no hebraico, tá. Então, para manter estável a tradução, ao invés de usar desviar, para não confundir com outro verbo que também significa desviar, eu coloquei desalinhar. Então vamos lá. Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor e diga a eles: todo e qualquer homem, quando a mulher dele se desalinhar e violar a ele uma violação.
e um homem deitar com ela no deitar de semente, e for encoberto aos olhos do homem dela, e ela for escondida, e ela estiver suja, e não houver testemunha nela, e ela não for agarrada. Agora, esse deitar de semente aqui, dá para entender o que que é, tá? Não preciso entrar em detalhes. Quando o homem deitar com a mulher no deitar de semente. Então, tá de forma bastante literal. Eu não fiz uma alegoria aqui ou nada. Eu mantive o vocabulário literal. E for encoberto aos olhos do homem dela. Em outras palavras, ele não souber, estiver escondido. E o que acontece? Ao fazer isso, ela fica suja, né? É aquele sentimento de dívida de quando você faz algo errado, sabe, aquele pesar no coração, você se sente suja, você se quem já assim, quando você faz algo que é explicitamente errado ao Salvador, a menos que você está acostumado a viver uma vida na sujeira, nesse sentido moral de sujeira, você não sente. Mas quando você começa a buscar o salvação, e você começa quando você erra de uma forma que você sabe que não agrada, você se sente suja, você sente na pele, é uma coisa bastante desconfortável, sabe. Você sente a ausência do Salvador na sua vida, naquele momento que está sujo. É um sentimento bastante incômodo, mas é aquilo, só as pessoas que estão buscando salvação sentem, porque quem não está na busca é como o porco que está acostumado com a lama, ele não sente a sujeira. E não houver testemunha nela e ela não for agarrada. Lembrando que, a partir do momento que ela é agarrada, ela não tem exatamente a dívida, porque ela não fez por vontade, tá? Ela é inspiração de ardor cruzar sobre ele, e ele arder pela mulher dele, e ela estiver suja. Agora, esse ardor, essa palavra, ela é usada no sentido de inveja, de ciúmes também, tá? Então, inspiração de ardor, nas traduções tradicionais, essa é a palavra que é usada para espírito, tá? Mas é o que eu falo, a palavra espírito, ela de fato significa inspiração. E por que que ela significa inspiração? Porque, por exemplo, quando você fica com ciúmes ou quando você fica com inveja, você sente a sua respiração muda, a coisa toda ela fica diferente. A experiência que você tem diante do sentimento, você a sua respiração muda. Você é inspirado por aquilo a fazer algo a respeito. Por isso que Espírito Santo se chama inspiração pura, porque você é inspirado a fazer algo diante da pureza aos olhos do Salvador. Então aqui, inspiração de ardor cruzar sobre ele, e ele arder pela mulher dele, e ela estiver suja, então ela tem que estar suja. Aqui ó, vamos ver isso aqui. Ela tem que se a inspiração de ardor cruzar sobre ele e ela estiver suja. Então, se a inspiração cruzar sobre ele e ela não estiver suja, isso não se enquadra. Então, assim, por que que é importante levar isso para o sentido literal? Porque aqui, ó, é, aqui na outra, nas traduções tradicionais vai estar no sentido de contaminado, né? Tá. Mas é isso. Se ela não estiver suja diante dessa sujeira, isso aqui não se aplica. Então, não é uma questão do homem estar com ciúmes, ou da pessoa estar com ciúmes ou inveja, e a pessoa estar suja também. A pessoa tem que estar suja também. Ou uma inspiração de ardor cruzar sobre ele, e ele arder pela mulher dele, e ela não estiver suja, aí aqui ela. Então, independente dela estando suja ou não, ele vai poder fazer isso aqui. Mas vamos lembrar que para o texto especificar ela estando suja ou ela não estando suja, é porque tem uma diferença entre ele fazer isso quando ela está suja ou entre ele fazer isso quando ela não está suja. Das duas formas ele pode fazer, mas nós vamos ver que a aplicação do que ocorre ao ele fazer isso é diferente. 15. Então o homem vai trazer a mulher dele ao operador de purificação. Operador de purificação é a minha tradução para sacerdote, por conta
da raiz do grego e da raiz do hebraico. Eu misturei as duas para dar esse significado, porque só operador ia ficar estranho e só purificador também. E ele vai trazer a aproximação dela sobre ela. A 10ª parte do recipiente de farinha de cevadas. Ele não vai despejar óleo sobre esta, e ele não vai pôr resina branca sobre esta. Porque esta é oferta de ardores, oferta de pensamento, a qual faz pensar em uma infração. Aqui tem algo bastante profundo também, mas eu acho que eu não vou conseguir explicar. Então vou para o 16. E o operador de purificação vai aproximar ela, e vai posicionar ela na frente de salvação. E o operador de purificação vai pegar água pura em um objeto de barro. E do pó que está no chão da moradia, o operador de purificação vai pegar e vai pôr na água. E o operador de purificação vai posicionar a mulher na frente de salvação. E vai largar a cabeça da mulher e vai pôr nas palmas dela a oferta de pensamento, a qual é a oferta dos ardores. E na mão do operador de purificação vai estar a água da amargura que traz desfavorecimento. Desfavorecimento. Agora, essa palavra, ela faz o oposto à palavra bênção, que eu passei a traduzir como favorecimento. Então, eu estava traduzindo bênção como derramar de bondade e, para ser mais específico, eu acabei dando em conta com a palavra favorecer, ou favorecimento, que tem um encaixe tanto das formas que ela é usada no hebraico como também no grego. E algumas palavras fazem oposição à palavra favorecer. Uma delas é essa que claramente faz contraponto de favorecer. E encaixou-se, tá? Então, abençoar se encaixou de forma muito concisa com favorecer e essa com o oposto dela, que é desfavorecer. Então, você não fica amaldiçoado, você fica desfavorecido. Desfavorecido em que sentido, né? Aqui diante dos olhos do Salvador. E tem uma outra palavra que também faz oposição à palavra favorecer, que eu chamo de abençoar, que é diminuir. É quando você diminui alguém, que é mais próximo ao contexto do maldizer que o grego nos entrega para essa palavra, mas que no hebraico também é usado como diminuir. Então, assim, abençoar como favorecer, essa como desfavorecer ao invés de amaldiçoar, e diminuir tudo está de uma forma bastante específica e bem analisada. E quando você abençoa alguém, você favorece a pessoa de alguma forma, ou você é favorecido. Por exemplo, por que que eu acho que abençoar não é a melhor palavra para o que é usado para abençoar? Porque é usado para o Salvador também, né, abençoe Deus. Você não consegue abençoar Deus, ele, né, do contexto de como nós usamos a palavra abençoar fica estranho, mas você consegue favorecer ele. E como que você favorece o Salvador? Fazendo coisas em pró a ele, tá. Então assim, abençoar o Salvador, se a palavra abençoar é de fato a palavra abençoar, ela não tem encaixe nesses contextos. Como que você abençoa a Deus? Não faz sentido. O que faz sentido é você favorecer Deus, favorecer o Salvador. Então, a palavra abençoar, ela é péssima para ser usada onde ela aparece. Primeiro que ninguém sabe de fato o que é abençoar, é uma coisa muito abstrata. Já favorecer não. Quando você é abençoado, você é favorecido. E se você for analisar todos os lugares que ela se encaixa, ela tem tido um encaixe muito melhor do que abençoar. Que tem lugares que ela fica simplesmente estranha. 19. E o operador de purificação vai fazer ela jurar. Lembrando que jurar também é o número 7, né, que às vezes quando eu coloco o número 7, eu chamo de juramento, entre parênteses, vamos lembrar que jurar também é o número 7. Então aqui é o número 7 sendo usado em uma frase. Então eu coloquei em parênteses para a gente lembrar. E vai dizer à mulher: se nenhum homem deitou com você, e se você não se desalinhou em sujeira sobre o seu homem, esteja isenta desta água da amargura, que traz desfavorecimento.
Mas você, se você se desalinhou sob o seu homem, e se você está suja, e um homem pôs em você o deitar dele à parte do seu homem, então o operador de purificação vai fazer a mulher jurar no juramento da sanção. E o operador de purificação vai dizer à mulher: salvação ponha você para sanção e para juramento, no meio do seu povo. No pôr de salvação, o seu tronco caído e a sua barriga inchada. E esta água que traz desfavorecimento vai entrar nos seus órgãos, para inchar a barriga e para fazer o tronco cair. E a mulher vai dizer: fato, fato. Essa palavra fato é a palavra amém. Aqui nós vemos ela sendo usada, aqui é no hebraico, né? No grego, eles também usam essa palavra dessa forma. Então, quando Cristo fala verdade, verdade, vos digo, nas traduções tradicionais, ele está usando essa palavra, a raiz dessa palavra, amém, amém. Então, quando você termina uma oração ou alguma coisa, você fala fato, fato, ou verdade, verdade. Só que se você não sabe o que o pastor, a pessoa está falando, o que ele quer dizer com aquilo, como você vai falar fato, fato, ou verdade, verdade, se você não sabe se é verdade, né? Então é estranho nós termos carregado esse costume, virou um costume exageradamente religioso e sem base, porque a pessoa está lá na frente falando, falando. Como que você vai falar fato ou isso é verdade se você não sabe se aquilo é verdade ou não? Você está apenas prestando um culto cego a quem está lá na frente. Então, ao meu ver, melhor do que falar amém, amém para tudo, pá, 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 é simplesmente ficar quieto. Porque você não sabe se a pessoa está falando algo que é de fato fato ou verdadeiro. Para você ficar falando fato, fato, fato para tudo, né? Então, 23. E o operador de purificação vai escrever estas sanções no registro e vai apagar na água da amargura. Novamente, isso aqui tudo tem um encaixe muito profundo, né? Essa parte toda aqui tem um encaixe muito profundo quando você enxerga o Salvador, salvação, como o homem e a humanidade como a mulher. Mas eu ainda não tenho a clareza absoluta para poder explicar isso de uma forma que não fique confusa. Mas leia isso aqui como o homem sendo o Salvador e a mulher sendo a humanidade que se desalinhou diante do Salvador. Quando você faz isso, especialmente encaixando no ao copiar à mão, que eu sempre recomendo, copie a Bíblia à mão, porque é uma experiência diferenciada, você baixar tua cabeça e copiar a Bíblia à mão. Tem muita coisa aqui que você vai sacar, de uma forma muito mais profunda, que é muito difícil para eu explicar. 24. E ele vai fazer a mulher beber a água da amargura que traz desfavorecimento. E a água que traz desfavorecimento vai entrar nela para amargar. E aqui, né? Lembrando que o Cristo também é simbólico de ser a água, né? A verdadeira água da vida. Então, quando você começa a beber a água da amargura, que seria talvez a crucificação, você começa a ver o que, de fato, você começa a expor o que de fato está errado contigo. Então, é muito nesse sentido. Quando você começa a ligar a água com Jesus, mulher com a humanidade e o homem como o Salvador, nesse contexto aqui, você começa a enxergar algo muito além do que esse simplesmente um ritual no livro de Números. 25. E o operador de purificação vai pegar da mão da mulher a oferta dos ardores e vai apresentar a oferta na frente de salvação e vai aproximar ela ao lugar de ofertas. Agora, lugar de ofertas é a minha tradução para a palavra altar, porque, na minha opinião, a palavra altar é péssima porque ela ficou exageradamente religiosa. E isso, o lugar de ofertas, ele faz ilustração ao coração da humanidade. Então, seu coração é o seu lugar de ofertas, porque é lá que você apresenta a sua oferta e não em algum lugar que você leva e dá o seu dinheiro. A sua oferta é o seu coração. É isso que o Salvador quer, não o seu dinheiro. 26. E o operador de purificação vai pegar o punhado da oferta, o pensamento desta,
e vai fazer virar fumaça no lugar de ofertas. E depois ele vai fazer a mulher beber a água. E aquilo, né? A partir do momento que você bebe a água da vida, você tem essa diferença. Mas fazer virar fumaça. Nas traduções tradicionais, eles usam queimar para duas coisas diferentes. Olha lá, queimar, queimar, é tudo queimar. Só que são dois verbos diferentes. O verbo queimar é usado para erradicar, quando você precisa fazer algo realmente sumir. E fazer virar fumaça é quando você precisa degustar. Então, o foco de queimar e o foco de degustar são diferentes. Um é para você arrancar da sua vida e outro é para você saborear aquilo. Só que nas traduções tradicionais, eles usam tudo como queimar, então perde-se qual de fato é o propósito. E eu expliquei bastante isso em Levítico, a diferença entre queimar e fazer virar fumaça. 27. E ele vai fazer ela beber a água. E vai acontecer que, se ela estiver suja e tiver violado violação ao homem dela, então a água que traz desfavorecimento vai entrar nela para amargar. E a barriga dela vai inchar e o tronco dela vai cair. E a mulher vai vir a ser uma sanção no meio do povo dela. E se a mulher não estiver suja e ela estiver limpa, então ela vai estar isenta e vai ser semeada com semente. 29. Esta é a direção dos ardores quando uma mulher se desalinhar sobre o homem dela e estiver suja. Ou o homem sobre quem inspiração de ardor cruzar e ele arder pela mulher dele. Então ele vai posicionar a mulher na frente de salvação. E o operador de purificação vai fazer a ela toda esta direção. E o homem vai estar isento da infração, e aquela mulher vai levar a infração dela. Direção é a minha tradução para a palavra lei, tá? Por conta dos pictogramas, me parece mais no sentido de direção, porque é naquela direção que é para você ir.